Nós estamos numa série intitulada Atos de Hoje, com base no livro de Atos dos Apóstolos. Atos de hoje é o paralelo da igreja que estava nascendo com a igreja de hoje. Nós estamos renascendo como igreja. E nós chegamos hoje no capítulo 5 do livro de Atos, que é um capítulo muito interessante sobre a vida da igreja. Nós vamos olhar agora para algo importante, um assunto muito sério, muito pertinente, que nós, como igreja de hoje, precisamos atentar para ele, que é a questão do pecado, não é? A questão da transgressão da lei de Deus, a questão de errar o alvo estabelecido por Deus para a nossa vida, um assunto muito importante, muito sério, para o qual eu convido a reflexão dos irmãos. Atos capítulo 5, meus irmãos, começa com a seguinte história, preste bem atenção. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não era teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou sua mulher e, não sabendo o que ocorrera, Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tomou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam na porta, vieram, levaram-na e sepultaram-na junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses fatos. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que havia um espírito de comunhão na igreja. Mas a comunhão não era uma comunhão apenas de palavras, era uma comunhão de verdade. Eles, de fato, começaram a viver uma realidade na qual tinham tudo em comum. Porém, não era uma coisa de fachada, não era apenas falar que tinham tudo em comum. De fato, eles estavam vivendo aquilo, querendo aquilo, de tal maneira que a sinceridade era mais importante até mesmo que as doações. Eles tinham um desejo no coração, e as pessoas tinham posses de variados valores, mas eles tomaram o acordo de que trariam tudo para que as necessidades de todos fossem supridas. Então havia uma honestidade pessoal, uma verdade pessoal. Ninguém era obrigado a fazer aquilo. Não era uma lei, não era um mandamento, não era uma ordem, era um consenso, era resultado da maturidade cristã, do sentimento de unidade cristã, de tal maneira que ser sincero, ser verdadeiro, estar junto era muito mais importante do que o valor com o qual cada um decidisse contribuir. Diz a palavra do Senhor, então, que havia essa realidade ali. Agora, meus irmãos, se vocês prestarem atenção no capítulo 5, o começo do texto é muito interessante, porque ele começa com uma conjunção que pode ser também, no grego, um advérbio, e ele começa dizendo, entretanto. Entretanto, é uma conjunção que liga 2 fatos e coloca os 2 fatos em contraposição. E quando você olha o que aconteceu exatamente antes, nos últimos versículos do capítulo 4, está falando de Barnabé,
que Barnabé vendeu o campo e trouxe todo o valor e depositou aos pés dos apóstolos. Aí começa o capítulo 5. Entretanto, Ananias fez diferente. E o autor está dizendo para nós, com esse texto, que dentro da igreja primitiva havia pessoas sinceras, mas havia também pessoas que não eram sinceras. Havia pessoas com o coração íntegro, como Barnabé, mas também havia pessoas sem integridade de coração, como Ananias. E agora aquele capítulo vai se agigantar diante de nós, quando nós nos colocamos no lugar daquela igreja. Quando eu e você nos colocamos no lugar da igreja de Jesus, e o Senhor conhece o meu coração e o seu coração. O que é mais importante para o Senhor? O meu coração puro e sincero diante dele. Mas muitas pessoas podem estar na igreja apenas de fachada, apenas de corpo, apenas para ter status social, apenas para dizer, olha, eu frequento uma igreja, sou membro da igreja A, ou da igreja B, da igreja tal, daquela igreja, desta igreja, mas não é sincero o coração, não é algo que vem da alma, da espontaneidade, da honestidade pessoal, e isso não tem valor para Deus, é a mesma coisa do que nada. De maneira que o pecado de Ananias, juntamente com a sua mulher Safira, foi o pecado de não cultivarem a sinceridade, a harmonia, a honestidade, aquele culto prestado a Deus de coração, aquele serviço realizado para o Senhor de coração, com a alma pura diante dele, não buscando recompensa de homens, não buscando reconhecimento de homens, não por razão política, não por razão de status religioso, não por qualquer outro motivo, mas simplesmente honesto para com Deus. Eu venho aqui, eu te louvo, eu te adoro, eu te sirvo, eu dizimo, eu oferto, eu contribuo, eu ajudo o irmão, não querendo aparecer, não para ser apreciado pelos homens, eu faço tudo isso de coração, voltando para o Senhor. Então hoje eu quero falar sobre esse efeito cascata do pecado, e como que este efeito altera a nossa vida. E a primeira afirmação que eu faço é que o efeito cascata do pecado provoca um curto-circuito na obra do Espírito Santo em nossas vidas. Aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós, quando eu deixo o pecado produzir efeitos na minha vida. E é muito interessante, meus irmãos, que o processo é muito conhecido, é muito previsível. Eu sou atraído por causa dos meus deleites, do meu pecado. Eu sou engodado, eu me deixo levar pelo pecado. E eu começo então a dar desculpas. Eu começo então a inventar desculpas. Eu digo, eu não fui ao culto por isso, eu não li a Bíblia por isso. E na verdade eu não fiz nada disso, porque nada disso está no meu coração. Não há sinceridade. Mas eu não quero assumir isso diante de ninguém. Então eu começo a dar desculpas, e eu faço coisas erradas, e eu dou desculpas, e eu faço aquilo que não agrada a Deus, eu peco, eu transgrido, eu ofendo ao Senhor, eu frustro as intenções de Deus, e eu dou desculpas. Então, uma vez atraído pelo pecado, eu começo a me desculpar, e eu começo a me distanciar, eu começo a me afastar, eu começo a fugir, não quero ser confrontado, eu não quero ser questionado, eu não quero ser constrangido, eu não quero que ninguém me pergunte sobre isso, sobre aquilo. É muito comum você ver uma pessoa que está com a vida errada, ela se afasta da igreja, e ela se afasta da igreja porque ela não quer ser interrogada, ela não quer ser confrontada, ela não quer que ninguém pergunte, que ninguém diga o que está acontecendo, por que você não veio, o que houve que você faltou, e ela começa a fugir, começa a se distanciar, e aí o seu coração endurece, e a nossa alma fica petrificada, e ela fica como que com o coração refratário, com o coração resistente à voz de Deus, à ação do Espírito Santo, à ação da própria igreja de Jesus em seu favor. Esse é um processo previsível da ação do pecado na nossa vida. Nós somos atraídos pelo pecado, começamos a dar desculpas, nós nos distanciamos e, por fim, o nosso coração está endurecido. Sabe, esse é efeito do pecado na nossa vida. Por isso eu disse que o efeito cascata do pecado provoca um curto-circuito na obra que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Porque ele quer nos amadurecer, ele quer nos santificar,
Ele quer nos aperfeiçoar, mas o efeito cascata do pecado vai prejudicar essa ação do Senhor. Olha o que está escrito em Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam vocês do rosto dele, e por isso não os ouvirá. Eu vou fugindo de Deus, o meu pecado vai aumentando o abismo entre eu e Deus, e eu tenho a sensação que Deus me abandonou, mas o que aconteceu foi que eu me afastei de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Dizem que o evangelista do final do século XIX, D.L. Moody, dizia que, escreveu na Bíblia dele uma frase que dizia assim: ou este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Quanto mais eu vou dando vazão ao pecado, mais eu vou me afastando de Deus. E quanto mais eu vou me aproximando de Deus, mais eu vou expulsando o pecado da minha vida e do meu coração. Então, primeiro, o pecado provoca, esse efeito cascata do pecado, provoca um curto-circuito naquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha vida, mas não para aí. O efeito cascata do pecado também provoca um curto-circuito na obra que o Espírito Santo quer fazer na comunidade, na igreja, no povo de Deus e além do povo de Deus. Uma pessoa que é garfada, grampeada, que é como que conquistada pelo mal e agora está a serviço do pecado, isso vai provocar danos para a vida dela, mas através dela vai provocar danos para a vida da comunidade de Deus, da igreja de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu preciso entender que eu não sou uma ilha, que eu faço parte de uma comunidade, que eu sou a igreja de Jesus. Onde eu estiver, ali estará a igreja de Jesus Cristo. Eu sou e você é a igreja. E quem está do seu lado aí também é a igreja. O que toca em mim afeta a igreja. O que me fere, fere a igreja. O que me faz sofrer a igreja. Não existe essa história de um irmão sofrer e a igreja está feliz. Isso não existe. Alguém está com necessidade e a igreja está dando festa. Isso não existe, porque a dor, a necessidade, o sofrimento, a angústia de uma pessoa afeta a igreja. Por isso também, quando uma pessoa está sendo alvo deste efeito cascata do pecado, ao ponto do seu coração já ter ficado endurecido, isso afeta toda a igreja, afeta a comunidade. Então a pergunta é: como devemos responder, reagir à questão do pecado em nossa comunidade? Preste atenção, porque aqui tem uma lição muito importante. O modo como a igreja do primeiro século respondeu à questão do pecado é modelo para o modo como nós hoje devemos responder à questão do pecado na nossa comunidade. Ninguém deve jogar pedra em alguém que pecou, ninguém deve condenar alguém que pecou, ninguém deve pisar em alguém que pecou. A nossa atitude é de um profundo compromisso com os valores espirituais quando o pecado atinge a comunidade. Primeira coisa, eu preciso levar a sério o que está acontecendo. Eu não posso brincar com o que está acontecendo. Eu não posso ser maledicente com o que está acontecendo. Eu não posso fazer piada com o que está acontecendo. Pecado é coisa muito séria e eu preciso entender a seriedade dele. Aqui está explícita a seriedade do pecado em Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pecado gera morte. Pecado vai lançar a pessoa na trilha da morte. E quando alguém é lançado pelo pecado na trilha da morte, a trilha da morte contamina a igreja. Porque agora é alguém que está
personificando a morte, andando no meio da igreja, e a igreja precisa olhar isso com tremenda seriedade, porque existe, atenção, um antídoto para o pecado, que é a graça salvadora de Jesus Cristo. É o perdão de Deus. E a igreja, como comunidade da fé, é comunidade terapêutica que cuida, que zela, que cura e que faz inaugurar naquele que caminhava na trilha do pecado um horizonte novo, uma jornada nova, agora marcada pelo perdão de Deus, pela graça de Deus em sua vida. Mas como que isso acontece? Número 2, precisa haver confronto amoroso, confronto sincero. Eu não posso fazer de conta que não sei, eu não posso fazer de conta que não está acontecendo, eu não posso deixar rolar, eu não posso simplesmente ignorar, eu não posso ser indiferente, eu preciso rogar a Deus que me revista com graça e com misericórdia, para que eu possa confrontar com a autoridade que Deus me deu quando Jesus morreu naquela cruz. Está escrito assim em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Sabe o que é isso? É a igreja hospital. É a igreja que promove cura. E eu não fujo do irmão que está em pecado. Eu não evito o irmão que está em pecado. Eu não ignoro o irmão que está em pecado. Eu não sou indiferente ao irmão que está em pecado. Eu não me torno inimigo do irmão que está em pecado. Eu não fico condenando dia após dia o irmão que está em pecado. Eu vou em direção a ele e não me afasto dele. E eu vou, diz o apóstolo Paulo, com mansidão, confrontá-lo, restaurá-lo. E lá em Mateus capítulo 18 diz, você vai a ele, porque se você conseguir que Deus use você para convencê-lo, para mostrar o caminho errado a ele, e ele entender, e ele se arrepender, a situação vai estar resolvida em nome de Jesus. Mas eu e você precisamos entender que se somos igreja, somos nós que tomamos conhecimento do fato pecaminoso, que temos a obrigação diante de Deus de chegar com mansidão depois de orar e confrontar. Eu não tenho direito de propagar, eu não tenho direito de espalhar a notícia, eu não tenho direito de sair falando para A e para B com as melhores intenções, eu não tenho direito. Ah, pastor, eu só falei para pedir oração, eu não tenho esse direito de mencionar o nome de ninguém, o pecado de ninguém, porque a missão que me é imposta pelo Evangelho é a missão de curar com a espiritualidade da minha vida, de ir a Ele e orar a Deus, e chorar com Ele, e ter empatia, e sentir a dor dEle, e me colocar no lugar dEle, e dizer, olha, eu sei o que você está passando, quem sabe eu já passei por isso, eu sinto a sua dor, segura a minha mão, você vai ficar em pé, meu irmão, Deus vai ser glorificado na sua vida, e a igreja de Jesus será triunfante. E quando isso começa a acontecer, meus irmãos, acaba a fofoca, acaba a maledicência, e acabam os dardos inflamados de Satanás no seio da igreja. Acaba isso. Quando isso não acontece, eu pego o telefone, ligo para um, mando uma mensagem para outro. E quem conta um conto, diz o adágio popular, aumenta um ponto. E vai crescendo, e vai aumentando. E enquanto essa cadeia de maledicência vai se formando, vai se agigantando, aquele irmão que precisava ser restaurado, vai afundando, afundando, sofrendo, com o coração petrificado cada dia mais, cada vez mais, na sua experiência de vida. Eu e você, instrumentos nas mãos do Senhor. Eu e você, anjos do Senhor, mensageiros do Senhor, para estender a mão e ajudar alguém que está afundando na lama do pecado a se erguer. Eu sou o primeiro a dizer, conte comigo, eu vou te dar a mão. E se depender de mim, logo, logo,
tudo isso vai passar na sua vida, porque não há ninguém debaixo do céu que não tenha cometido pecado. Não há ninguém que não tenha pisado na bola. Não há ninguém que já tenha ofendido, que não tenha ofendido o coração de Deus. Não há ninguém que não tenha frustrado os propósitos de Deus. E eu quero ser instrumento para te levantar. Me diga uma coisa, na vida, você quer ser instrumento para levantar, restaurar, curar e abençoar? Ou para pisar mais, afundar mais, difamar, destruir ou aniquilar? Esse segundo time não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. Quem é a igreja está no primeiro time, para cuidar e para restaurar. E eu gosto da expressão que Paulo vai usar aqui escrevendo aos Gálatas. Ele vai dizer, com mansidão e com atenção, porque você pode achar que você está forte o suficiente, mas se você não atentar, não ficar alerta, você pode acabar também pecando e caindo nas armadilhas de Satanás. Tem mais uma coisa aqui. Primeira coisa é levar a sério ao invés de brincar. Segunda coisa é confrontar em amor. Mas há uma terceira coisa, nós precisamos perdoar ligeiramente, rapidamente, o quanto antes. Uma coisa que não podemos retardar na nossa caminhada cristã, naquilo que tem a ver com o pecado na comunidade, é o perdão. O perdão tem que ser rápido. Mas pastor, por que eu vou perdoar assim tão rapidamente? Porque o perdão é incondicional, igreja. O meu perdão ao meu irmão não pode estar condicionado a nada, nem ao arrependimento dele, nem à restauração dele, nem ao modo como ele me recebe, independente de qualquer coisa. Você está perdoado. A igreja te perdoa. E a igreja limpa tudo isso. E a igreja joga tudo isso no fundo do mar. Por quê? Porque o perdão de Deus para conosco é também um perdão incondicional. Então, nós não vamos procurar restaurar alguém que no futuro nós viremos a perdoar. Negativo. Nós vamos trabalhar para restaurar alguém que já está perdoado. Aleluia, igreja! Isso é comunidade da fé. Isso é a igreja de Jesus. Isso é a igreja do primeiro século, é a igreja do século 21, isso é a igreja da quarentena, é a igreja da pós-pandemia, isso é a igreja de Jesus. Gente abençoando gente, gente cuidando de gente, gente compreendendo, andando, ajudando, restaurando gente. E quando a comunidade dos de fora entender que dentro da igreja a atmosfera é de cuidado, o ambiente é de zelo, o clima é de restauração, o foco é o ser humano restaurado, a igreja vai atrair as multidões, porque lá fora o que existe é condenação, é sentença, é preço a ser pago, é covardia, é a imposição do poder pelo poder. Mas dentro da igreja reina a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém disse que a igreja é a comunidade dos que foram perdoados, sabem que o foram e trabalham para que outros o sejam. É a comunidade dos curados, que tem consciência de que o foram e que trabalha para que outros o sejam. É a comunidade dos compreendidos, que tem consciência que o foram e trabalham para que outros o sejam. É a comunidade daqueles que se encontraram com o amor de Deus, que se deixaram achar por Jesus e que se colocam nas mãos do Senhor para abençoar outras pessoas. A questão do pecado, portanto, na vida da igreja, não pode ser um enigma. Não pode ser um tema proibido. Ah, pastor, não fale essa palavra pecado. Não. A questão do pecado precisa ser tratada com a relevância que tem. Porque o pecado provoca um curto-circuito na obra que o Espírito Santo quer fazer na minha vida. Mas também provoca um curto-circuito na obra que o Espírito Santo quer fazer na comunidade. Por isso, nós devemos tratá-lo com seriedade. Que em nossa igreja, irmãos, não haja qualquer um
que ouse brincar com a questão do pecado, nem com o seu próprio e muito menos com o de outras pessoas. Que entendamos a seriedade desse assunto, posto que tem poder de inaugurar a trilha da morte na vida de pessoas, de famílias, de empresas, de instituições e da sociedade. Que a nossa igreja possa se caracterizar por uma igreja que confronta em amor, que entende que não é para outro fazer o que você tem que fazer. Que se Deus deu a você a chance de tomar conhecimento, é porque Deus quer que você ore, que você trate com mansidão e com amor. Mas lembre-se, você não vai tratar, confrontar, ajudar, estender a mão a alguém que você no futuro possa talvez um dia perdoar. Não, não. Você vai se colocar na linha de ação para trabalhar com quem você já perdoou. E você perdoou porque você também foi perdoado. Assim é a igreja de Jesus. A comunidade dos que foram perdoados, têm consciência que o foram e trabalham para que outros o sejam. Como terminar o sermão desta noite? Não poderia ser de outra maneira, senão, cuidado, igreja, para o efeito cascata do pecado. Assuma, igreja, o seu papel para a reversão desse processo na sua própria vida e na vida das multidões que Deus fizer aproximar-se de nós, para que encontre em nós a comunidade de cura e de restauração. Que seja assim, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu peço que você coloque a sua mão no seu coração. Hoje, eu queria que você fosse para casa pensando assim: o pastor tratou do púlpito da igreja um dos assuntos mais importantes da nossa vida. Tem muita gente brincando com este assunto. Tem muita gente sendo indiferente à importância desse assunto. Mas esse assunto veio ao púlpito da igreja hoje, para que eu abra os meus olhos e eu entenda Atos capítulo 5 como um evento que Deus permitiu constar da história da igreja, para servir de testemunho para todas as gerações, de que o pecado é coisa séria e exige confrontação. E o único que tem poder e autoridade de exercer julgamento é o Senhor nosso Deus, que é justo juiz. Coloque a sua mão no seu coração. É um tempo muito especial agora. Sabe, eu queria que você fechasse os seus olhos. Enquanto essa música é tocada, você que está em casa, você que está aqui, eu queria que você pensasse sobre isso, sobre o pecado na sua vida. Eu queria que você pensasse assim: se o efeito cascata do pecado provoca um curto-circuito naquilo que o Espírito Santo quer fazer em mim, será que isso não responde? Por que o Espírito Santo não está fazendo em mim? Por que não está acontecendo comigo? Por que eu imponho as mãos e nada acontece? Por que eu oro e nada acontece? Por que não acontece comigo? Talvez um curto-circuito do efeito cascata do pecado esteja impedindo a obra que o Espírito Santo quer fazer em mim. Mas que você pergunte também: até que ponto eu tenho sido instrumento de Deus para levantar, erguer, ajudar, compreender? Até que ponto eu tenho sido ligeiro em perdoar, rápido em ministrar graça, perdão e misericórdia? Até que ponto eu tenho sido uma ferramenta nas mãos de Deus para a cura das pessoas? É um tempo de reflexão, é um tempo de colocar o nosso coração em sintonia com o coração do nosso Deus. E tudo o que eu peço, você que está em casa e você que está aqui, é que você coloque a sua mão no seu coração. E no primeiro caso do sermão, o curto-circuito na sua vida, que esse seja o momento de você se arrepender dos seus pecados, de você entregar a sua vida para Cristo, de você pedir perdão ao Senhor, pelos pecados do pensamento, pelos pecados da língua, pelos pecados das ações, pelos pecados das intenções.
É simples, basta dizer: Senhor, eu tenho consciência dos meus pecados, eu me arrependo deles e peço que o Senhor os perdoe. Mas também, igreja, como igreja, temos que lembrar daqueles cujos pecados chegaram até nós e nada fizemos, ou que ainda falamos, ainda propalamos, ainda levamos a outros, sob quaisquer pretextos, ao invés de cumprirmos o que o Evangelho, o que o Novo Testamento, o que a Palavra de Deus pede para que façamos no temor do Senhor. É hora de você tomar posse do que o Espírito Santo quer te dar. Graça e poder para ser instrumento de restauração. Pai querido, quantas pessoas estão agora com a sua mão no coração, aqui dentro do Worship Center, em suas casas, em qualquer canto do mundo. Ó Deus, estamos tratando da questão tão séria do pecado, e que o Senhor possa agir em nós, para que o curto-circuito seja estancado e flua a obra do Teu Espírito Santo em nossa vida, e que o Senhor possa agir através de nós, para que esse efeito cascata seja interrompido e flua a obra do Teu Espírito Santo na vida da Tua igreja. Ó Deus bendito, que o Senhor possa operar essa obra, que o Senhor possa agir desta maneira, para que haja a profusão do Teu Espírito em nós e através de nós, que cada mão colocada no coração seja uma oração sincera, que venha e suba até o Senhor, conquistando resposta de cura, de libertação e de perdão. É a oração que nós fazemos, no nome que é sobre todo nome, no nome santo, bendito e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração.